Fala, fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é Dr. João Mendes. Sou o professor Ricardo Ambrosio. Dr. Douglas Pupo. E vocês estão no Físio Sem Limites. Galera, bora, tem que beber, equipe, ó. hoje vai ser Perdão. surreal, hein? Surreal. Nem Não, brindou gente, e bebeu. não, mas Isso gente, dá pra confiar. viu? Se nem brindou e bebeu, dá pra confiar muito. Sabor Boa. apresentador. É verdade. Sabor apresentador. Sabor O Pupo. host. Tá em alta. Sabor host. Ele já foi sabor sócio, ele já teve vários momentos que o Pupo... O que tá acontecendo, Você Pupo? joga contra, cara. Caraca, Pupo. Não teve momento Tô Pupo. errando, tô Tem errando. que ter. Vai ter um momento pulpo hoje? Tem Não que pensei, ter. mas tem que Momento ter. Pupo. Mas pode ter. Podemos ter. Faça rapidinho. Galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio. Vocês já sabem que é o nosso convidado, mas já vamos apresentá-lo. Que é um episódio que é um tema que eu gosto muito, gente. É um tema que também é extremamente necessário para todos os fisioterapeutas, inclusive você estudante. Porque quando você chegar na sua formação, quando você conquistar o seu crefito, você vai ter que ter algumas regras. Então a gente vai aprender muita coisa aqui de como funciona a profissão em si. E vamos saber o que tá acontecendo com o nosso dinheiro. Também. Necessário, né? Importante. Importantíssimo. Mas antes da gente começar, quero passar 3 recadinhos principais pra você. Mas eu sempre tô passando todos os recados. Eu vou deixar você passar o primeiro recado das menções. Por favor, Pupo. Muito interessante, gente. Quem estiver vendo aí de casa, nas nossas plataformas digitais, tirou uma foto, fez um vídeo, fez os stories, marca os nossos arroba professor Ricardo Ambrosio. Ricardo Ambrosio Físio. Era professor Ricardo Ambrosio, mas por conselhos do João, o qual eu acatei e deu certo, é Ricardo Ambrosio Físio. Perfeito. Dr. João Mendes e Físio Douglas Pupo. Então, tirou a foto, marcou os stories. Físio Sem Limites. Físio Sem Limites, claro. Então, tirou a foto, colocou lá no Insta, marcou a gente que a gente vai repostar todo mundo. Muito bom. E professor Ricardo Ambrosio, qual que é a outra coisa que a gente tem aqui na descrição dos vídeos? Ah, cara, não sei, me pegou essa parte. O que tem na descrição dos O cara vídeos? tá com 110 episódios. Eu falo a mesma coisa, os 110 Não, na verdade, sabe o episódios. que faz E o tempo cara que você não esqueceu fala? o que é que nós temos Não, na descrição. do vídeo a gente tem todos os nossos produtos, a gente tem, agora inclusive, sim. aproveita. É verdade. Na descrição do vídeo você tem todas as formas que você pode ter acesso aos nossos produtos, a nossa formação, pós-graduação, que vai poder te ajudar a transformar a sua carreira para atingir ali o sucesso na fisioterapia, não apenas domiciliar, como nós temos outros produtos. Isso, seja no YouTube e no Spotify, tá tudo aqui na descrição do vídeo aqui do podcast. Sabia que tinha época que quando o João não vinha, ou mesmo quando ele vinha eu imitava ele, e aí ele começou a falar pra eu parar? Você lembra, Eric? Eu imitava o João. Como que seria? Ele pediu pra eu parar, eu parei. Ah, Não, tá. hoje eu Gente, permito, vai. Fala, galerinha! Eu sou o Dr. João Mendes. Aí ele começava com fala, galerinha! Era da hora, né? Caramba. E o nosso último recado aqui, obrigado por vocês terem passado os primeiros recados, cara. Não, que isso. Mandou cara. bem, Pupo. Ficou bom, não? Agora voltou, não é mais sabor. Apresentador. Sabor. Virou apresentador mesmo. Muito bom. Muito bom essa. Gente, o nosso episódio de hoje, eu quero abrir aqui também um espaço especial para agradecer a nossa patrocinadora oficial, que é a Next Avance Contabilidade, que ela é simplesmente uma referência quando o assunto é contabilidade moderna para profissionais de saúde. Eles entendem a nossa rotina, entendem o nosso mercado e sabem exatamente como organizar a nossa parte contábil para que você não tenha nenhuma dor de cabeça e nenhum problema com burocracia. Enquanto vocês focam no atendimento, no crescimento da sua carreira e no que realmente importa, a Next Avance cuida de tudo com muita segurança, transparência e profissionalismo. Nosso convidado especial aqui não nos deixa enganar, a gente também tem nossas obrigações fiscais, né? Como um bom fisioterapeuta, para poder ter tudo direitinho e alinhado. Porque no final das contas, qualquer profissional pode ter um negócio muito bem estruturado, desde que esteja com a contabilidade correta. E é isso que a Next Avance entrega todos os dias. Tá chegando imposto de renda, tem imposto para pagar por cada atendimento, tem que emitir nota, tudo bonitinho. E aqui tem um QR Code na sua tela que você pode entrar em contato diretamente com a contadora Ana e toda a sua equipe, que é lá da Next Avance, ou o link aqui na nossa descrição. Fala que veio pelo podcast do Físio Sem Limites, que vão te dar uma atenção especial. E também aquele descontinho, porque todo descontinho é muito bem-vindo, né? Todo aquele bônus. Então, Next Avance, obrigado por apoiar esse projeto e caminhar com a gente e com a nossa construção por uma fisioterapia ainda mais valorizada. Hoje eu vou passar para o Ricardo a bola, tá bom? Professor Ricardo Ambrosio, com quem nós estamos aqui? É o seguinte, o Físio Sem Limites, ele começou no episódio 1 buscando o nosso dinheiro. O episódio 1 a gente queria saber onde estava o dinheiro. Crefito, cadê o meu dinheiro? E nós fomos nessa batalha até o episódio 100.
Mas nós não nos contentamos. Não? E por isso, Por quê? nós chamamos o vice-presidente do Crefito, Dr. Jefferson Gonçalves, para nós sabermos exatamente, Dr. Vice-presidente do Crefito 3. Queremos saber onde está o nosso dinheiro. Onde está o nosso dinheiro? Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardão. Obrigado, João. Obrigado, Douglas. Primeiro, o nosso brinde aqui agora. Um brinde agora, geral? Brinde. Agora sim. Sabor? Dr. Jefferson. Pipó. Não, Sabor pipo. Pode ser. Eu já... aproveitar a brincadeira aí com vocês. Porque energia boa, cara. Quando a gente vai falar de Crefito, né? A gente... muitas das vezes tem algumas barreiras aí que a gente precisa desmistificar, precisa desconstruir. E ter essa oportunidade de poder estar vindo aqui conversar, né, falar um pouquinho também do nosso trabalho, eu acho que é fundamental. E eu espero, de fato, poder tentar aí, se houver algumas dúvidas, né, esclarecer aí alguns pontos, né, que a gente pode contribuir aí para poder facilitar a vida da galera que está aí assistindo esse episódio, assistindo a gente, né, e estamos aí para... acho que assim, pra gente começar bem, como que você se torna vice-presidente do Crefito? Principalmente do conselho mais antigo, se não me engano, que nós temos, né? O que é o Crefito 3. E provavelmente é o que tem o maior número de fisioterapeutas registrados. Deve ser e isso, né? terapeutas ocupacionais. Então, é boa, terapeutas ocupacionais. Obrigado, doutor João Mendes. Então, como que você se torna vice-presidente? Cara, é muito louco, assim, a gente, diante da tua pergunta, analisar o passado, porque eu nunca me senti em condições de estar ocupando um cargo de vice-presidente de uma autarquia pública federal. Nunca passou pela minha cabeça. Porém, os caminhos que a profissão me abriu e as oportunidades, e aí é importante a gente sempre aproveitar as boas oportunidades, me trouxeram, então, até esse momento. Mas eu sou nascido em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Cara, né? essa é novidade pra mim, eu não sabia não. Exato. Pensei que fosse do Quem Guarujá. nasce em Caraguatatuba é o quê? Caraguatatubense. Olha só. Nomezão, hein? Porém- tipo Silvio Santos, né? Pô, A pergunta, né? fala, quem nasce em Caraguatatuba é o quê? Quaraguatubense. Caraguá. Araguá? Não, Caraguá. Caraguatubense. Depois de São Sebastião? Depois de São Sebastião tem uma cidade em chamada... Caraguá e vai virar Araguá. Eu queria entender como Sempre foi praiano, tu, né? Caiçara. Caiçara. De lá veio pro Guarujá. Caiçara. Mas a minha família toda é de Ubatuba. Então eu sou bem do extremo norte mesmo do estado, né? Ubatubense? Ubatubense. Né? Então, eu nasci em Caraguá porque o obstetra da minha mãe estava de plantão em Caraguá no dia que minha mãe entrou em trabalho de parto, e aí eu acabei nascendo em Caraguatatuba, lá no Hospital Estela Maris. Mas a minha vida toda foi em Ubatuba. Então, tu imagina um caiçara sair de Ubatuba, ir para a Baixada Santista, né? Porque minha tia morava na Baixada Santista. E aí eu fui, então, na época de adolescência, cursar fisioterapia. Me formei no Guarujá, né? E ali começou meus primeiros passos na carreira, né? E por conta da minha curiosidade de entender o porquê que a fisioterapia era tão desvalorizada, né? E aí eu tô fazendo um paralelo só da fisioterapia, porque até então pouco eu conhecia da terapia ocupacional, né? Mas a gente já tinha muitos problemas naquela época, né? 2006 eu me formei, então dessa minha inquietude de tantos problemas, de tanta desvalorização, eu comecei a querer, então, entender esses problemas. E aí foi quando eu comecei a participar de alguns encontros, né? Inclusive, quando o Crefito estava presente lá em Santos, né? Sempre havia alguns encontros, né? Um dos presidentes que foi por 2 gestões chegou a ser meu coordenador de curso, o Dr. Gil Lúcio, lá no Guarujá, né? Então ele iniciou lá como meu coordenador. Depois tivemos todos os desdobramentos aí que todos vocês conhecem, um pouco da história aí, né? Mas essa é a minha inquietude, então, que me levou a me aproximar do sistema. Porque eu queria entender por que o plano de saúde pagava tão pouco.
por que o profissional não era registrado CLT, por que os concursos eram com aqueles valores que a gente até hoje, né, vê como uma afronta, né? Ainda são. Ainda são como uma Tem melhorado, afronta, né? Tem melhorado, mas ainda se encontra. Sim, né? mas se a gente for olhar para 2006, quando eu me formei, os 30, 40 reais daquela época são os mesmos 30 reais que são praticados hoje. Mas olha o quanto passou de anos e a inflação, entende? No Até nas período... minhas palestras eu falo assim, sabe quanto que o pessoal ganhava os fisioterapeutas lá em 2005, 2010 no convênio? 5, 6, 7 reais por atendimento. Sim. E em 2026? Os mesmos, né? 6, 7 reais. Então o poder de compra, na verdade, ele acabou sendo reduzido. Então, que já não era bom, né? Essas perguntas, esses questionamentos me levaram à curiosidade de me aproximar, então, né, dos órgãos de regulação da profissão para tentar entender por que a gente passava por tanto problema e parecia que ninguém tomava atitude para nada. Né? Foi aí que eu conheci de perto um pouco mais a própria Afísio, né? Que era a Associação dos Fisioterapeutas de Santos. Comecei, então, a participar de alguns encontros na época do Dr. Gil, então, que tentou mobilizar em Santos, né, a abertura de associações para poder criar ali uma linha de fortalecimento e de representatividade das profissões. E aí, conciliando, então, o meu trabalho, meus atendimentos com algumas aulas que eu dava no início da carreira, quando foi em 2012, por conta dessa minha inquietude, foi quando fui convidado, então, pelo Dr. Reginaldo, né, saudoso, Dr. Reginaldo Antônio Bonatti. Me inspirei no bigode dele. Ex-presidente, boa, ex-presidente do CREFITO, né, e com um trabalho louvável, assim, de toda a trajetória, me deu a oportunidade, então, de me confiar esse cargo de delegado do CREFITO 3 na época, né, então... delegado, só para vocês entenderem, não é que a gente vai lá para prender ninguém, não. A minha eram delegadas funções, né? E essas funções, então, eram por mim executadas e isso foi me abrindo espaço dentro da gestão do Dr. Reginaldo. E pelo bom trabalho que a gente fez, então, no litoral, por eu ser do litoral de São Paulo, então eu era um representante de Ubatuba até o litoral sul, né? Pegando lá na divisa com o estado do Paraná. Cananéia? Cananéia, né? Depois, aí você pega aquela região de registro lá do Vale do Ribeira todinho, né? Então, eu era o representante do CREFITO, na época de 2012 a 2016, como delegado na região do litoral de São Paulo. E a partir daí, então, houve inúmeros desdobramentos, né? O Dr. Reginaldo depois, infelizmente, saiu da gestão, assumiu um outro presidente, né? De 2016 a 2020. Porém, as pessoas que nós nos comunicávamos na época do litoral de São Paulo, quando precisavam do CREFITO para alguma coisa, para quem que eles procuravam? Não era o CREFITO, eles procuravam a mim, porque eu era o cara que estava lá na ponta com eles, entendendo as dores, colhendo as demandas, e a gente entendendo aquela problemática, levando isso para a gestão do Dr. Reginaldo, e a partir dali, então, a gente criou esse vínculo com os profissionais. Então, quando em 2020... um pouco antes, né? 2018, 2017, começou uma movimentação para a gente poder emplacar uma chapa de oposição à então gestão do Dr. José Renato, né? Foi a partir daí, então, que um convite do Dr. Rafael Ferres, nosso presidente, foi até o Guarujá e falou: Jefinho, a gente é muito parceiro, né? Eu conheci o Rafael lá atrás, né? Muito antes ainda da gente poder compor chapas, né? Precisa ser você o cara da Baixada, o nosso representante do litoral de São Paulo, porque não tem outro representante. E eu não me via preparado. Falei, não, tem outras pessoas aí que já têm histórias da profissão, professores, coordenadores. Ele fala, não, se a gente for montar um grupo, vai ser para fazer uma transformação. Porque não adianta a gente pegar os caras que têm uma maior visibilidade, que são coordenadores de cursos, donos de grandes serviços, gestores hospitalares, porque eles podem puxar voto, mas são caras engessados, que não vão ter uma dedicação para o CREFITO de forma efetiva para aquilo que de fato a gente quer construir. E aí eu, falei, será que vou? Será que não vou? Então, por 3 oportunidades, o Rafael foi atrás de mim no Guarujá para poder me convidando, então, para compor a chapa. Você aceitou nas 3, na terceira? Não, eu neguei nas 2 primeiras. Você fez de difícil. Isso, me fiz de difícil. Eu não vou agora, não. Mas depois que o amor chegou, a gente não se largou mais. Entendi. Né? Então, a partir daí, vou tentar ser um pouco mais breve no relato. Então, eu assumi
a primeira gestão do Dr. Rafael Ferres presidindo o CREFITO 3 como conselheiro efetivo, né? E a partir dali, então, por conta do trabalho que a gente foi fazendo com os delegados, porque então eu fiquei como responsável por todos os nossos delegados, colaboradores do CREFITO 3, na primeira gestão. E aí, então, o Rafael viu um potencial, o Rafael como um bom gestor, viu um potencial de, eu acho que a gente pode apostar no crescimento do Jefferson para poder ocupar outros espaços. Então, a partir dessa dedicação, né, com o trabalho feito com os delegados, na segunda gestão a gente fez a transição, então já eu assumindo a vice-presidência, né? E aí estamos até aí o presente momento, então, trabalhando dentro desse contexto. Eu continuo trabalhando com os delegados, coordenando os delegados, porém a gente também assumiu algumas outras atribuições, né, como vice-presidente. Mas foi assim a minha trajetória dentro do sistema, né? Então, Caraca, bonito. Parabéns, Jefferson, parabéns. Que não é uma luta de agora, né? Não é um caminho, uma trajetória recente. Sim, Isso sim, já exato. 20 anos. praticamente. Né? 20 anos. Você formou em 2006, 2006. já tinha todas aquelas indagações. Sim. Em 2006 e chegou agora em 2016. 20 anos 20 anos. já perseguindo, 2006, digamos Copa do assim... Mundo. Copa do Mundo Alemanha. Alemanha? 2006, sim. Berlim. É. A meia do Roberto Carlos, lembra? Zidane. Você lembra? Aquela baixada dele, né? Aquela Meu Deus baixada do dele. céu. Zidane. Na prática, Dr. Jefferson... vou chamar de Jefferson, A né? meia? Meia? Acho que aqui meia? a gente tá entre Eu gosto- amigos, né? Entre vou chamar de colegas, não Jefferson. precisamos ter Meia? Não formalidade, né? acredito. Chama Tem meia, deixa da meia. Meio. Eu vim com a meio. meia aqui, ó. meio. Sabe por que eu vim com essa meia? Eu já sabia. É, porque essa foi a meia que o presidente do CREFITO atual, o Rafael... Aham. Eu ia falar o Rafa, mas ninguém ia entender. Essa Rafa. foi a meia que o Dr. Rafael me presenteou. Olha, que bacana. E aí, Uma tá vendo meia aqui, ó? presidencial. É, Agora uma você meia tem que- presidencial. Logo você tem que dar uma meia vice-presidencial. Vice-presidencial. É. Já... Tem que correr pra dar tempo. Sem dúvida, sem dúvida. Tem que Nós vamos correr Aqui, ó. pra trazer uma Tá bem vendo? bacana aí. E tá vendo? E é tipo, é o Pac-Man, é toda... É igual Personalizado você, ó. o negócio É aí, o Rafael correndo atrás de você. Vem ser vice, você foi de difícil. E se você olhar, tem três oportunidades aí, ó, 3 bonequinhos aí na meia. Olha lá, ó. aí, ó. Três vidas. É. Essa meia conta história. A primeira foi o chaveco, a segunda foi o presente, aí em terceira ganhou o coração. Ganhou o coração. E o pessoal acha que essas coisas são combinadas, né? Aí, ó, você viu? Tem que ser Que tudo coisa. intencional. Muito legal, cara. É, Jefferson, diz pra gente, na prática agora, pra valer, o que o vice-presidente faz num conselho? Eu vou falar pelo CREFITO 3, né? Porque os outros CREFITOs a gente... Tá, vou até melhor. Ah. O que se deveria fazer? Porque, não sei, todos os vice-presidentes deveriam ter a mesma função em qualquer conselho? Eu acho que depende muito da organização administrativa do conselho, né? Basicamente, se a gente for levar ao pé da letra ali o que está nas entrelinhas, o vice-presidente ele vai substituir o presidente na sua ausência. Entende? Então, em tese, seria isso. Então, se a gente for olhar na norma nua e crua, o vice-presidente talvez não tenha tanta relevância assim, porque ele só trabalharia de acordo com a ausência do presidente. Que pode vir a faltar qualquer dia. Pode vir a faltar qualquer dia. É, né? Tipo, esse que é o Por qualquer problema, motivo. né? Deu uma Mas dor de isso- barriga no presidente, sim. aí o vice... Mas não é nem só em relação É. à dor de barriga. Pode ser uma viagem a um compromisso em outro Sim, local. Você sim, fica aqui, sim. sei lá, ele vai pra Brasília resolver uma coisa, você tem que comandar aqui em São Paulo as coisas. Perfeito. Então, esse seria Não é só em caso de afastamento. Esse né? seria um é entendimento, né? Esse Por seria exemplo, um o presidente entendimento. da República, nem vou falar se é o atual, se é o anterior ou o futuro, vai para um país fazer uma reunião, o Sim. vice-presidente assume. Puta, o vice-presidente precisou ir junto ou precisou ir para outro lugar? O presidente da Câmara, né, que assume, não é nem do Senado, é da Câmara, né? É do Senado, né? É do Senado? Do Senado. Do Senado que assume, assim vai indo, você É. tem as castas, Na ausência, então, o cargo abaixo sobe, né? Para poder ocupar aquele Sim. Então, espaço. em teoria, você tem que saber fazer tudo que o presidente faz e você tem a autonomia de fazê-lo quando ele não está. Na verdade, não é tudo que o presidente faz, né? Porque o órgão máximo do conselho é o plenário. Tá? Então, o plenário são os 9 conselheiros efetivos que tomam ali as decisões, né? Assim, de uma forma mais ampla, né? Algumas decisões a diretoria, que daí são os 4 diretores, presidente, vice-presidente, diretor, tesoureiro e diretor secretário, né? E o presidente
faria parte desses desdobramentos de acordo com os departamentos ali. Então, mas os documentos que são lançados nos sistemas e Tribunal de Contas, essas coisas, é a assinatura do presidente. Mas muitas das vezes a decisão foi do plenário. Entende? Uma decisão foi do plenário, mas um ofício que vai ser encaminhado, ele vai com a assinatura do presidente. Então, o vice-presidente ele não tem essa autonomia, então, de tomar uma decisão de forma individualizada, mesmo na ausência do presidente. A nossa forma de gerir o conselho, ela é muito horizontalizada, assim. O Dr. Rafael, ele dá muita autonomia para a gente, para os departamentos, vamos dizer. Né? Até porque se ele fosse trabalhar dentro de um sistema presidencialista, como é a estrutura do conselho, ele ficaria enfurnado dentro do CREFITO 7 dias por semana para resolver tudo. Então ele descentraliza, e acho que isso foi a grande sacada do Rafael. Foi descentralizar, organizar os fluxos de trabalho interno do CREFITO e externo também, e dar autonomia para esses departamentos poderem atuar de forma independente, obviamente prestando conta sempre à presidência, à diretoria e principalmente ao plenário. O bom é que o Jefferson já matou aqui várias perguntas. Se ele responde juridicamente, se ele tem autonomia decisória. Só uma curiosidade, você já foi do plenário, é isso? Sim. E aí, quando você foi do plenário, são 9? São 9. Ainda sou hoje, né, aí do não plenário. tem voto de Minerva, então? Então, aí o que Não, são 9 conselheiros. Aí quem preside a sessão ali é o presidente. Então se der empate, ele tem o voto de Minerva. Aí o voto de desempate é o do presidente. E aí quem que escolhe os 8 que estão ali? Então, a chapa ela é eleita, né? Ela é eleita. Então, a gente entra em processo eleitoral, inscreve-se cada chapa 18 integrantes. 9 conselheiros efetivos e 9 suplentes. Porque na ausência de um efetivo, um suplente sobe para poder ocupar aquele espaço. Então deixa eu ver se eu entendi. Não é presidente, vice-presidente, mais 9. Vocês todos são 9. Todos são conselheiros. Todos são conselheiros. Aí você tem o conselheiro, né, que é o presidente, conselheiro vice-presidente, o conselheiro diretor tesoureiro, diretor secretário. Então o presidente está lá, todos os outros votam, então são 8. Se tiver um empate, tem um desempate. O desempate então, que é o voto do presidente. Então, o que você está dizendo pra gente? Vê se eu não entendi errado. Não só no CREFITO 3, em qualquer um dos conselhos do Brasil inteiro, porque não é só o pessoal de São Paulo que ouve a gente, o Brasil inteiro ouve aqui a gente. É eleito chapas. Isso. E não como a gente tem no presidente da República, é um presidente e um vice-presidente. Não, você é uma equipe inteira. Isso. E depois, entre vocês decidem quem assume os cargos? Perfeito. É isso aí. Com a chapa... Então a gente nunca votou para presidente. Não. No CREFITO, Você vota na chapa. Aí a chapa empossada, aí os 9 conselheiros se reúnem e decidem quem vai ocupar, deliberam então, entre a vocês. presidência, Legal. a vice-presidência, a diretoria Sabia disso, secretária. Não sabia. É? Muito interessante saber. É interessante ser 9, porque no Senhor dos Anéis... Não, é que quando Sabia? No Senhor dos Anéis, a Cidade do Anel são 9, cara. É que The na Rings. primeira chapa deles, o Pupo ainda não tá formado, então ele não É. tinha perdido voto. Por isso que eu perguntei se ele sabia disso. A última foi a chapa 3, se eu não me engano. 2. 2. A nossa? A de vocês. a primeira Chapa foi 2. dois, Chapa é. 2, chapa 2, chapa Os 2. 2 anos. Os 2 mandatos, né? Nós estamos no segundo mandato agora, o primeiro mandato foi chapa 2 e agora foi chapa 2 também, né? É que é CREFITO 3. Quando que acaba esse mandato? 2029, né? Até 25 de fevereiro de 2029. São 5 anos? São 4. 4 ano passado. Isso. Porra, mas bacana, já teve bastante coisa aqui que eu não sabia como é que funcionava. Muito legal, muito legal. Já teve bastante. Então, aí você tem os 4 diretores, né? Diretor-presidente, vice, diretor-tesoureiro e diretor-secretário. Aí vocês têm as presidentes das comissões de ética, uma da deontologia, da fisioterapia, outra da terapia ocupacional. E você tem o presidente da comissão de tomada de contas, que é da CTC, né? Então... Jefferson, como que é o dia a dia de um vice-presidente? Porque eu vejo que tem o CREFITO 3 na estrada. Como que vocês se dividem nisso? Vocês sobem todo dia? Tem que estar lá 3 vezes, 5 dias? Explica o que é você sobe todo dia. É porque, assim, o Verdade. pessoal não Perfeito. só de São Paulo. A gente aqui em São Paulo usa... Você sobe todo dia? Sobe todo dia porque quem mora É meio no... estranho essa pergunta desse jeito aí. Quem mora Vai ele, no vai litoral, ele. quem mora em Santos, Guarujá, São Vicente, todo o litoral de São Paulo,
usa muito subir para São Paulo e quem tá em São Paulo usa muito descer para Santos. Pra baixar. Para baixar a Tá, Santista. né? vamos explicar geograficamente melhor pro pessoal. Gente, São Paulo está num planalto, enquanto a região litorânea está numa planície a 0 metros, mais ou menos, do nível do mar. São Paulo está a cerca de 700, 800 metros acima do nível do mar. Então nós temos uma barreira geográfica chamada Serra do Mar, onde nós subimos uma serra, né? Obviamente, uma rodovia para poder alcançar o Planalto, coisa que não tem na maioria do litoral brasileiro. É tudo plano, não há planaltos, mas nós temos aqui em algumas partes do Rio de Janeiro também. Então, só para vocês entenderem o que é o subir. Pergunta de geografia, Pupo, tem como estar abaixo do nível do mar? Algum país, algum local abaixo do nível do mar? Não tem como, né? Só submarino. Tem como Tem, sim. a como Holanda, sim. os Países Baixos estão abaixo do Por isso que nível é do Países mar. Baixos? Sim, onde for colocados diques para fazer a contenção do avanço do mar e eles não são ali submersos. E esse é o Vivendo Geografia Sem Limites. Ei, Geografia Aula de Sem Limites, topografia. mano. Sabe, Muito bom, vocês muito sabem bom. que eu queria fazer geografia se eu não fosse. Não, por isso que você falou tão fisioterapeuta. bem, cara. Vivendo e aprendendo, Você tá viu vendo? só? Com João É. Mendes. Sabor Isso, geográfico. bigodinho. Isso vocês não imaginaram, né? Mas você não. Agora, faz a pergunta, recomeça. pra ele Recomeça. Jefferson, como que é o dia a dia de um vice-presidente do Crefito O 3? que come? O que- Onde Não, vivem? se você como fosse gravar- produzem? Se você fosse gravar um vídeo, Segunda-feira, bastidor, no Filho Sem Limites. comigo no dia, Sim. como que é o seu dia a dia? Pera, desculpa, com o Pupo no dia? Não, como que é o dia a dia do Jefferson? Vai, faz a pergunta e vai direto. Vamos lá. Vai, Pupo, pergunta aí. Como que é o dia a dia do vice-presidente? Do Crefito Bom. 3, que você vai falar. Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, primeiro acho que vale a pena a gente ressaltar que o trabalho que a gente desenvolve no Crefito, ele não é um emprego. Então, acho que é importante, né, a gente ressaltar isso. Então, posso fazer A uma gente não pergunta tem- nesse, um parênteses? Pois não. Qual é o teu salário? O meu Já que não é um salário? emprego, você tá fazendo de graça? Não. Como é que funciona isso? Então, vamos lá. Que afinal, Crefito, cadê meu dinheiro? Versão 2026. Então, Cadê? vamos lá. O Crefito, como nós somos uma chapa eleita, nós não somos funcionários do Crefito. Né? Porque você tem uma parte da nossa equipe que são de concursados, profissionais concursados para as diversas áreas administrativas, né? E você tem a chapa empossada, né? Porém, o que nós recebemos de remuneração, nós chamamos de verba indenizatória, tá? Então, essa verba indenizatória, ela é um custeio para aquela determinada função que você está exercendo para um determinado período dentro do conselho, entende? Então, essa verba indenizatória, ela é justamente para poder fazer esse custeio. Então, de acordo com as demandas de cada conselheiro, de cada delegado, de cada colaborador, aí a gente vai, então, recebendo uma verba indenizatória para aquela atividade. Então, a gente não tem um valor fixo. Se eu trabalho mais, me dedico mais, dou mais horas do meu dia para o Crefito, eu vou ter uma remuneração de acordo com aquela atividade que eu estou executando. Entende? Você pode dar uma ideia de quanto que é uma verba indenizatória? Então, hoje, a verba indenizatória, ela está em torno de R$ 501. E isso daria, vamos supor, você tá lá num sabadão. Para um dia. Sabadão não. Para um dia O dia inteiro? Em tese, para um dia de trabalho. Nossa. Por isso que eu estou dizendo, não é um emprego. O meu nosso é que eu achei pouco, tá? Então, Sim, não, é Mas pouco. porque eu estou te dizendo, ele não é um emprego. 3 atendimentos domiciliares, com todo respeito. Sim. Faz mais. Sim, É. E não tem toda essa responsabilidade, digamos assim. exato. Ou pressão, digamos, não sei. Então, é isso aí. Então, é um valor que, para aquela atividade que você vai executar, obviamente que, por exemplo, eu tenho uma agenda de reuniões durante o dia para executar. O Rafael vai precisar ir para Brasília, por exemplo, então ele me designa para poder atender algumas reuniões que ele não pode estar devido à ausência dele, então eu faço essas reuniões. Então, eu faço alguma agenda de reuniões durante o dia e eu vou receber a mesma verba indenizatória, que é esses R$ 501, né? Se eu tivesse, por exemplo, ido lá em Santos dar uma palestra na Unisanta, por exemplo, que seria uma atividade ali de no máximo 3 horas, vai. Entendi. Entende? Então, a verba ela é paga pelo dia. Porém, o que a gente tenta fazer para também sempre pensar na questão do equilíbrio financeiro, né? Pensando na razoabilidade, na equidade e tal, na proporcionalidade, a gente tenta sempre ocupar aquelas horas do dia sempre com o máximo de atividades possível para a gente poder extrair o máximo de retorno
por aquela verba indenizatória que foi repassada ao agente, ou ao conselheiro, ou ao delegado, né? Então, se a gente for pensar, é um preço, é um valor até... É baixo. Baixo. É baixo. Simbólico, posso falar simbólico? Agora... Não, simbólico aí. aí não, né? Mais baixo. Pupo simbólico, meu irmão. Pô, R$500, 3 domiciliares, a gente faz isso. Então, é isso aí. Agora, existem alguns Mas níveis, ainda não é né? simbólico, né? Existem Não, claro, alguns tem um trabalho. níveis, né? Por exemplo, aí vamos lá. R$501 seria uma verba indenizatória destinada a uma atividade de um delegado, por exemplo. Que ele sai do domicílio dele e ele precisa cumprir uma agenda de visitas no dia. Então, para aquele dia, para cumprir aquela agenda de visitas, ele vai receber os R$501. Já o conselheiro, a gente... como o delegado ele é um cargo honorífico, né? Ele é nomeado, o conselheiro ele tem um valor de verba de representação um pouco maior. É 690 para o conselheiro. Então, eu tenho um mínimo de 501 até 690 ali para o auxílio de representação. E tudo isso é colocado de alguma forma com transparência para as pessoas acessarem? O profissional, ele tem muito pouco hábito de fazer essas indagações e checar essas informações. Mas no site do CREFITO 3, a gente procura manter sempre atualizado, até porque é uma exigência do próprio Tribunal de Contas da União. Deve ter lá no FAQ. No FAQ, Deve ter lá no FAQ. Não, FAQ não. Cadê meu amigo do FAQ? Cadê meu amigo Quem é o do amigo do FAQ? FAQ? Quando o Rafa veio algumas vezes, a gente foi debatendo sobre... Ele estava investindo em tecnologia, não sei o que lá. E aí, do nada, ele mandou que ia fazer um jornal. A gente começou, pegar no pé. Tecnologia, tu vai fazer um jornal. E que no site tinha o FAQ, que é as perguntas e respostas. Isso. É tecnologia, meu irmão. E você usando um resposta. FAQ ainda, né? A gente começou a falar. Aí disse que ele chegou lá no CREFITO e o responsável do FAQ falou, você deixa o careca falar do FAQ? Caramba, o Túlio, deve ter sido É o Túlio. Túlio é nosso Túlio, ó. chefe. O Túlio é o nosso chefe do departamento de fiscalização, né? Tamo E é junto, ele que Túlio. alimenta o FAQ para nós, né? Mas você sabe que o FAQ é o caminho mais célere para que o profissional ele tenha respostas diante das dúvidas que ele tem. Toda vez que a gente faz a visita, um delegado vai fazer uma visita numa clínica e no consultório, uma das atribuições dele é orientar o profissional como buscar as informações no site. Então, ele ensina o cara a entrar lá no FAQ, dúvidas frequentes, entra lá, qual é o tema? Injetáveis, sei lá, qualquer demanda de uma rotina de um profissional, termo de consentimento, prontuário. As dúvidas que o profissional tenha, aí ele orienta como chegar nas informações. Porque às vezes ele vai abrir um chamado, o chamado vai demorar 12, 48 horas, 24 horas, 72 horas para ele ter uma resposta. E às vezes ele vai ter uma resposta que se ele tivesse acessado o FAQ, ele já teria ali na ponta da caneta. mais facilitado. Eu posso avançar o tempo para o nosso futuro provável aqui que eu pensei? Ou vocês têm pergunta para fazer antes aqui? Não, eu só queria terminar nessa parte de finanças e transparência. Sim. Até para ficar claro para as pessoas, porque como você falou, por mais que vocês estejam fazendo um trabalho, diga-se de passagem, ao meu ver, muito bom no estado de São Paulo, que não se via há muito tempo, e posso falar que é um dos melhores ou o melhor do Brasil. Claro que a gente pode perguntar para o próximo convidado se na história da fisioterapia já se viu isso. Sim, exatamente. Sem dúvida. Existe essa barreira do profissional junto ao CREFITO, junto aos conselhos como um todo, achando que muitas vezes é só envolvido a política e que vocês estão comendo dinheiro Sim. que a gente paga da anuidade. Sim. Essa é a verdade, né? Quantos profissionais nós temos no estado de São Paulo, né? Se você tem os valores médios assim de arrecadação do conselho e o que é feito de fato com esse dinheiro, além de pagar as verbas indenizatórias Sim, que perfeito. vocês recebem ao executar as tarefas de vocês, né? Essa é a grande pergunta, né, do CREFITO, cadê meu dinheiro? O que é feito com o dinheiro da nossa anuidade? Porque a primeira coisa que o fisioterapeuta faz é reclamar de pagar, né? Sem dúvida. Entendeu? E é muito importante, acho que esse tipo de questionamento, porque daí a gente vai sanando algumas lacunas de dúvidas que normalmente os profissionais tenham, né? Mas, primeiro, então, nós hoje somos cerca de 120 mil profissionais no estado de São Paulo, tá? E cerca de 30... Quantos novos por ano? Você tem ideia? 7, 8 mil. Entre 6 e 8 mil profissionais se inscrevem a cada ano, né? Então, e obviamente que isso aumenta a receita.
né? Sim. Porque os mesmos já continuam pagando e os novos vão passar a pagar A também, taxa né? de saída é muito menor do que 6 a 8 mil, né? É, Eu não exatamente. sei se essa palavra saída, desligamento, baixa. É não sei. baixa. Baixa de registro, né? Isso. Baixa de registro. Sim, sem dúvida. Né? Então, aí vamos lá. Hoje, eu acredito que precisaria fazer uma checagem na nossa contabilidade, mas eu acho que hoje nós estamos arrecadando em torno de 55 milhões, talvez, Por ano. ano. 20% desse valor é repassado para o nosso Conselho Federal, né? E o que resta, então, a gente faz uma meia-meia ali, vamos dizer. Né? 50% desse valor restante a gente gasta praticamente com recurso humano, folha de pagamento, principalmente de funcionário, né? E aí a gente está falando aqui de funcionário de carreira. Então, o funcionário efetivo do Crefito, ele é muito bem pago. E olha que nós temos rotatividade, hein? Tem gente que não fica no Crefito, passa no concurso, assume, mas depois passa num outro melhor e acaba saindo até mesmo do Crefito, tá? Mas, Vocês abrem concurso anualmente? Mal que eu pergunte. não anualmente, né? A gente tem um concurso em andamento de 2023, por exemplo, né? Então, e aí conforme a gente vai alocando as pessoas, por exemplo, nós estamos amanhã, praticamente, aí nós estamos inaugurando uma nova subsede aqui na Zona Leste. Isso eu já posso deduzir que o conselho não tem dívidas? O Conselho não tem dívidas, a gente pode... O Crefito de São Paulo, ele é por ser o maior do Brasil, é o que mais arrecada. Então nós temos uma saúde financeira, nós temos superávit todo ano, entende? Porém, nós precisamos cumprir regras, né, de alocação de recursos respeitando o que o Tribunal de Contas institui para os conselhos. Então, por exemplo, nós temos que manter, por exemplo, um mínimo de 40% dos recursos do Crefito empenhados em fiscalização. É obrigatório esse mínimo de 40%. Entende? É por isso que a gente cria muito projeto. Projeto para poder... estar envolvendo as questões de fiscalização. Mas é uma coisa muito bacana. Ao menos, desde quando eu me formei e tudo mais, eu só ouvia falar e via o conselho fiscalizando de forma punitiva fisioterapeuta, clínica e tudo mais. E agora a gente tem pessoal indo à noite ver se os hospitais estão cumprindo. Isso. Então você tem uma forma de fiscalizar para que a profissão realmente cresça, né? Desde exatamente concurso público, o quanto está pagando pelo número de horas. Sim, perfeito. Então tem uma forma bacana de fazer uma fiscalização que não é buscando punir o profissional. Punir o profissional, Exato. exatamente. E acho que isso foi a grande sacada da nossa gestão, né? Que foi tentar desconstruir essa imagem negativa que o sistema, o Crefito, sempre teve. Então a gente tem feito uma transformação de entendimento de que o Crefito ele não precisa ser um órgão só para punir o profissional, né? Porque isso cria um asco, cria raiva. Mas a gente faz fiscalizações muito mais educativas, preventivas, no sentido de orientar o profissional, entendeu? De como ele deve se adequar para ele cumprir as normas e, a partir disso, ele errar menos. Então, a gente, por exemplo, parece uma coisa pequena, mas hoje todo profissional que se forma e ele vai retirar a documentação lá no Crefito, a partir dali ele já é conectado a um programa que nós desenvolvemos dentro da gestão, que é a jornada do profissional. E aí ele senta com o fiscal em dias agendados e o fiscal vai instruí-lo sobre determinadas questões relacionadas principalmente à legislação. Prontuário, termo de consentimento. Então, essas horas que o fiscal, que é um funcionário efetivo da casa, está ali, nós estamos investindo em fiscalização. Ai, que bacana. Entende? Eu não sabia Então, disso. é uma forma de a gente fazer um trabalho preventivo. Porque esse profissional que ele é instruído, depois a gente aplica um formulário para ele responder o quanto foi válido aquelas informações. E a gente tem observado que o profissional que ele participa, quando ele vai atualizar uma DRF lá, do consultório da empresa, aquele que participa dessas instrumentalizações com a fiscalização, ele adequa e ele erra menos do que um cara que não passou por esse projeto, por exemplo. Legal. Entende? Então a gente vem tentando cada vez mais ampliar esse programa, principalmente para aqueles que já estão formados há mais tempo lá atrás, para que a gente consiga fazer com que todos os profissionais passem por essa modernização, vamos dizer assim, administrativa, com vistas a instrumentalizá-los de informações para que a gente
tem esse profissional errando o menos possível. De forma bem simples, Jefferson, com as minhas palavras, tá? Por isso que eu vou pedir para você realmente corrigir o que eu vou falar. Sim. De uma forma bem simplista, a função do conselho é expedir a carteira, né, de habilitação profissional e fiscalizar o profissional. A pergunta que fica... Não só, mas tudo Não, bem, vamos não lá. só Não só de forma isso. bem simplista, Isso. exatamente. Pensando basicamente por isso, a função do conselho é fiscalizatória porque ela quer fiscalizar ou só age por base de algum tipo de denúncia para vocês irem fiscalizar esses profissionais? Porque muitas vezes vocês nem sabem onde esse profissional está, Sim. né? Como é que funciona esse tom fiscalizatório e se essa fiscalização é para proteger o profissional ou para proteger a sociedade? Então, vamos lá. Muito boa pergunta até. O CREFITO, como um órgão de fiscalização das profissões, ele tem uma estrutura que é para poder defender a sociedade do mal profissional. Tá? Então, ele está posto para fazer fiscalizações com vistas a, encontrando as irregularidades, ele tentar coibir para que a sociedade não seja penalizada. Certo? Então, esse é um aspecto. Com relação à fiscalização, nós temos dois modelos que a gente pode falar assim. A fiscalização proativa e a fiscalização reativa. Então, a fiscalização reativa é quando o CREFITO é provocado por uma denúncia, por exemplo, seja anônima, seja identificada, e aí ele reage, então, àquela notificação que chegou pela ouvidoria, pelos canais de denúncia. Então, essa é a fiscalização. Quantas denúncias o Pupo já recebeu lá? Rapaz, Esse não mês. só ele, né, João? Que isso? A gente recebe... Tomei a provocação reversa aqui, ó. Não, então, mas justamente. Então, aí, quando a gente recebe essa denúncia, vamos dizer assim... Daí é onde eu ia entrar na pergunta. Ah. O que de fato é uma denúncia a ser acolhida e uma denúncia a ser, digamos, ignorada, não procedente? Os fatos apresentados. Veja, para a gente poder dar seguimento a uma denúncia, precisa ter um mínimo de um conjunto probatório ali, vamos dizer assim, numa linguagem mais jurídica, precisa ter elementos fáticos para que você dê encaminhamento. Porque se não tiver ali, se for só apenas um relato, o que a gente faz? A gente convoca o profissional, o fisioterapeuta que foi denunciado, para poder fazer o questionamento. Olha, chegou isso aqui para a gente... E aí, o que você tem a dizer com relação a isso? E aí a gente avalia, entendeu? A gente avalia. Acredita que eu já sofri uma denúncia que já aconteceu de fazer a... Ele sabe as denúncias. A Ele oitiva? sabe, por isso que Ele ele falou sabe. quantas. Com a Suelen. Quem é a Sueli? Pera, como... Suelen é a nossa fiscal, lá de Santos. Ah, tá. Não, é que eu falei do nada, só Não, falta ele mas falar. quando... Tô respondendo o processo ético no CREFITO. Mas quando eu trabalhava em uma rede de hospital e eu tive que seguir, né, alguns protocolos e aí acabou chegando no meu nome. Então, aí a Suelen ligou tudo mais, falou que não, tranquilo, só explicou, né, o meu ponto de vista. E foi tranquilo. Você ficou muito nervoso? Cara, não, porque foi muito tranquilo, foi muito de boa. Tipo, eu só Gaguejou? expliquei que não tinha culpa nenhuma. Eu não tinha culpa nenhuma, mas chegou no meu nome. Aham. Entendeu? E aí eu expliquei o processo certinho e tudo mais, que eu só segui uma demanda do local Mas que eu você trabalhava. viu que legal? Não foi algo punitório. Punitivo, não foi. Punitivo. Foi zero punitivo. Foi algo Não, de orientação, existem né? critérios, existem critérios. Foi muito legal. Para o profissional hoje no CREFITO ele ser punido, precisa cumprir todo Isso é algo muito grave, vários quesitos serem Isso. preenchidos. Então, por exemplo, a gente recebe uma denúncia, a gente acolheu aquela denúncia. Esse profissional ele vai ser notificado sobre os fatos e ele vai ter um tempo ali para poder ele responder sobre aquilo. Sim, até porque... Numa casta de 0 a 10, opinião. O quanto é grave? Opinião própria. Não. o que ele quer calma aí, dizer... ele não, tá preocupado. Peraí, cuidado. Ele tá construindo uma retórica... Pra fazer a defesa dele, né? Pra fazer a defesa dele, né? Não, mas sério, não. Pera, eu preciso de advogado ou eu posso começar a me defender? Aqui, só pra eu saber. Não, é Isso sério, aí. porque as pessoas confundem Vai, muitas coisas. Isso Não, aqui é uma orientação. Recomeça. Uma opinião própria exposta. Hoje, nos meios sociais, nas mídias sociais, né, rede social, você manifesta opiniões Sim, sobre profissão, por exemplo. sim. Bom, fisioterapia. O quanto de 0 a 10, isso é grave? Então, depende do contexto, né, João? Tá.
Porque assim, a opinião todo mundo pode dar. Mas desde que essa opinião ela não fira a honra de uma instituição como um conselho, como uma autarquia federal, a honra de um colega. Legal. Entende? Então, depende muito dos fatos. Porque se não atinge a honra de uma instituição ou de um colega, eu acho que você tem todo o direito de se manifestar e é livre-arbítrio, pô. Então, quando chegam umas coisas muito bizarras pra gente, a gente arquiva. Entende? Então... Uma imprudência profissional. Então, aí precisa ser avaliado. Quais são as consequências dessa imprudência? Gerou alguma lesão, por exemplo? Uma imperícia profissional. Então, é isso aí. Uma É negligência. isso aí. Então, dentro dessa conjuntura que você traz, a gente vai analisar, dentro desses fatos, os prejuízos ou os possíveis prejuízos da Arquiva da na pasta situação. do João lá. Tá cheia já. Arquiva na pasta do João. Então, Deve tá cheia. Tem uma porque eu tô gaveta com 10 nova. anos de formado, então eu posso ter recebido algumas a mais, mas ó. Mas nunca chegou nenhuma pra ti? Tipo, um e-mail falando? Não, já Já chegou. Não, e-mail não. A fiscal veio até fiscal? mim. se a gente for E era levar por o pé conta da de letra, publicação né? em mídia social na época que ainda não era permitido. Sim. Ela foi e me orientou, apaga. Tá, paguei. Pronto. Então, é isso aí. E explicou o porquê disso e porquê daquilo. Isso, ponto. então, é isso aí. Então, se você responde, você corrige, arquiva. Entende? Então, quer dizer, arquiva. Vem para a diretoria analisa os fatos, os prejuízos, se houve ou não, se houve correção, se o profissional adequou aquelas necessidades. Regularizou? Arquiva. Agora, o profissional não responde ao CREFITO, não se manifesta. Aí gera já um auto de infração. Uma última pergunta sobre isso. Sobre Você minhas falou do auto denúncias. da infração. Sobre Não. as minhas denúncias. Sobre as minhas denúncias, já, brincadeira. Qual que é a casta aí das punições? É advertência, Isso é importante. multa, uma multa mais pesada, suspensão e cassação? Existe uma ordem? Como é que... Isso, lá funciona? na Lei 6.316 de 1975, ela tem um artigo lá que estabelece a criação do sistema fala... Covid Isso, Perfeito? perfeito. Que isso, aprendi demais, hein, professor? É isso aí. Rapaz, É isso aí. Foi muito bem instruído, muito né? bem instruído. Então, um dos artigos, se eu não me falha a memória, é o 17º, é o 16. Depois, se quiser até dar uma Aí eu olhada. não aprendi tanto assim. Lá tem as penas disciplinares. Ah, legal. Tá? Então, nós temos a primeira, né, a advertência, depois é a repreensão, aí você tem a possibilidade de multa, tá? E aí depois você tem a multa, suspensão e a cassação do registro. Então, são essas penas disciplinares Mas aí impostas lá. segue essa ordem ou depende da gravidade já pula direto? Depende da gravidade. Por exemplo... Pode pular do cartão amarelo direto pro vermelho. Sim, depende. Por exemplo, Vermelho a direto. gente tem... Que é uma Qual a diferença da... Antes da Advertência e repreensão. Ah, verdade, advertência e vamos repreensão. colocar Vamos lá, o Pupo, vamos lá, o Pupo Vamos aqui. pegar o Pupo. Dá uma advertência e depois uma repreensão. Advertência eu vou dar um puxãozinho de orelha nele. Ó, Pupo, você, cara, tá errado, tal, não cumpriu ali, não organizou o que precisava. Então, como você é réu primário, é a primeira, então, pá. Aí é um uma cartão, advertência. um cartão amarelo pra depois... subir Não, pro é outro. aquela, ó, se você O fizer juiz de novo, chamou eu na vou te chincha e amarelar. tá trocando Trocou uma ideia. Isso, chega na chincha só. E aí depois você tem a repreensão, que daí seria num grau ali, seria um pouco mais... acabou, na próxima é amarelo. Ó, não ou tá você mais já não. pode até amarelar nesse caso aí, entendeu? Dependendo, pode até amarelar. Dependendo do... Mas aí pode que a amarelaria seria o Pupo, amarelou. Amarelou. Amarelo. Não, boa pergunta, cara. Aí você tem a multa, né? Baseada em quê? A multa ela é baseada em anuidade. Em anuidade. Então a gente Pode ter um poder agravante de 2, 3 vezes mais, como uma multa de trânsito, por exemplo? Pode sim. Dependendo da gravidade ali, dos apontamentos do final do... Porque daí quando a gente fala em penalização dentro dessa conjuntura, é porque esse profissional já passou pelo processo ético e aí no julgamento é determinada a penalidade dele, se ele foi condenado. Quem julga? Os 9 conselheiros. São os conselheiros São os mesmo. Não tem um efetivos. corpo jurídico próprio disso. Não. O corpo jurídico, ele assessora o plenário dentro do rito processual. Entende? Para cumprimento das etapas, porque o processo ético, ele é desenvolvido com a mesma forma de um processo civil, um processo criminal. Então, você tem lá o profissional, ele é notificado,
é gerado um auto de infração, ele não responde, aí a diretoria analisa se aquilo é passível de uma conciliação ou não. Se não for uma coisa grave, como exercício ilegal, por exemplo, invasão de prerrogativa, então a gente abre o processo ético. Aí no processo ético, aí ele vai ser notificado, ele vai ter que apresentar defesa escrita, depois ele é convidado a participar de uma audiência de instrução. Lá no Crefito. Dentro do Crefito. Assim, hoje a gente faz tudo online, praticamente isso tudo, né? E aí, então a gente tem que cumprir essas etapas. Aí apresentou as provas, não apresentou, aí a gente no dia lá, o relator, que é um conselheiro que o presidente designa para poder fazer a relatoria desse processo, aí ele apresenta para o plenário o relatório dele do processo e no final cada conselheiro vai ali fazer o seu voto. Uma última pergunta para eu fechar esse bloco, aí vocês continuem. 2 cenários. Tá? Por exemplo, num caso de... Me denunciaram, aí 2 cenários. Não, Ele tá querendo sair ali da... Não. Não, bem sério. João, o que você tá aprontando? Não tô João? aprontando nada, que isso. 2 cenários hipotéticos, tá? Eu tenho um amigo que é fisioterapeuta. Eu tenho um amigo fisioterapeuta, estudou comigo. Eu tenho um colega fisioterapeuta, brincadeira. Supõe-se que alguém comete o exercício ilegal da profissão, né? Como ele não é profissional, o conselho pode julgá-lo de alguma forma, já que ele não é profissional? Sim, Quem é que vai julgar essa pessoa? Esse é um ponto. perfeito. E se essa pessoa for penalizada de alguma forma, seja pelo conselho ou por uma esfera civil, jurídica, seja lá que for, nem sei como fala, e depois estudar fisioterapia, vocês podem se recusar a fazer a inscrição dele. E num caso de cassação de um profissional, ele tem um período de afastamento, digamos assim, da cassação, e ele precisa refazer a faculdade, ou ele pode se reinscrever de novo, ou ele não é reinscrito nunca mais. Vamos lá. Então vai... Sim, são Isso dois... não é o caso de um amigo então, meu, não. Só para dividir diferente. Ah. Acho que a pergunta do João, só para auxiliar aqui o processo, é assim: alguém que não é fisioterapeuta e foi denunciado que está fazendo algo da fisioterapia. Perfeito. E o outro fato é, um fisioterapeuta Isso. foi cassado. Aham. Então vamos lá. Perguntas bem importantes e bem complexas, né? Porque se a gente, por exemplo, você pode ter um exercício ou até legal... um estudante, um cara que Isso, está então. estudando agora Isso, perfeito. e comete exercício legal da Eu profissão. ia falar do estágio, né? Então, por Pode exemplo, ser. um aluno está fazendo um estágio e o fiscal chega e se depara com o aluno atendendo sem supervisão. O profissional da clínica foi pagar a conta no banco, como já aconteceu inúmeras vezes, de a gente abordar esse tipo de situação. Então, o profissional ele responde eticamente. Já o aluno ou estagiário, ele poderá ser denunciado ao Ministério Público. A gente pode elevar o nome dele, né, pelo exercício ilegal para o Ministério, porque nós só podemos fiscalizar o profissional. Mas enquanto fisioterapia não é considerado crime, é contravenção? É contravenção. Não é crime. Não é um crime. Medicina é crime. Isso. Mas Odontologia, se não me engano, também é crime, mas o exercício ilegal da fisioterapia e da terapia ocupacional, ele entra como contravenção penal. Então, Vocês percebem a diferença? o, Por isso que é importante o entendimento trazer é como se fosse mais leve, vamos dizer. Mas a gente tem acompanhado aí alguns projetos de leis que querem alterar isso daí, para passar a ser crime também. Isso você entendeu? está falando em relação ao estágio que você entende que um profissional submeteu aquela pessoa. Isso, mesmo ela mas sabendo pode que ser também não uma é adequado. secretária, por exemplo, que não é aluna de fisioterapia e Não, tá isso que eu ali... ia falar, uma pessoa que se apresenta como fisioterapeuta também, mas não tem nem ligação com estágio. Então aí a gente... Aí é boletim de Alguém que ocorrência. fez curso de massagem e tá tratando condições patológicas. Se chamando e se intitulando. E Não, porque acontece pode muito, hein? acontecer. E acontece. Mas se intitulando como fisioterapeuta. Então, aí a gente precisa se ater, obviamente, aos fatos, levantar provas. Porque, por exemplo, eu vou dar uma situação. A gente foi provocado uma vez por conta de um educador físico que estava fazendo atendimentos domiciliares, se apresentando como fisioterapeuta. E como que foi descoberto isso? A colega... esse paciente, ele era acompanhado pelo ambulatório municipal de uma determinada cidade. E aí, quando ele foi fazer a avaliação, ele citou, olha, eu estou fazendo fisioterapia em casa uma vez por semana, porque eu estava aguardando a vaga aqui do ambulatório da cidade.
Aí a fisioterapeuta questionou, mas quem que é o profissional? Aí o paciente foi lá e falou, é fulano, tal. E aí a profissional parou e falou assim, mas eu conheço esse profissional aí. Por coincidência. Mas ele não é fisioterapeuta, só que ela não falou pro paciente. Ela pensou e falou assim, mas eu acho que ele não é, ele é educador físico. Na dúvida, ela pegou e ficou quieta e depois ela foi procurar saber se ele era fisioterapeuta ou não. E aí descobriu que não era fisioterapeuta. Era aquilo que ela imaginava, era educador físico. Então ela remeteu uma denúncia ao CREFITO. E aí nós então, por nós não podermos fiscalizar outro profissional que não o fisioterapeuta, então a gente entrou em contato com o CREF e alinhamos uma fiscalização em conjunto. Conselho de Fisioterapia e Conselho de Educação Física. E aí ela conseguiu, com o próprio paciente, os dias que ele ia atender, o horário, e fizeram campana. E aí os desdobramentos foi que deu polícia, boletim de ocorrência, enfim. E aí descobriu-se depois que ele estava estudando, ele estava fazendo faculdade de fisioterapia, mas não estava nem em período de estágio, por exemplo. Estava nos primeiros semestres. Mas já estava realizando atendimentos como fisioterapeuta. Então, É que isso ocorre muito, eu vou falar pela nossa visão, porque eu já vivi pela experiência de vocês. Pela experiência, cuidadores. Isso. Que nem formação verdade. tem, de nível superior, técnicos de enfermagem, inclusive enfermeiros também. Sim. Então, quando chega esse tipo de coisas pra gente, a gente vai avaliar se a gente faz uma diligência, tenta fazer o contato com a polícia para fazer uma abordagem com a polícia civil, entendeu? Dependendo da situação, é lavrado um boletim de ocorrência e, em alguns casos, a gente leva para o Ministério Público avaliar, entendeu? A tomada de decisão ali E a dos última, aspectos. o profissional cassado, ele pode se reinscrever de novo depois de um tempo? Então, aí depende. Por exemplo, nós tivemos um caso de que o profissional ele foi condenado na justiça criminal por abuso. Abuso Acho que eu já ouvi sexual. falar desse caso, se é o mesmo que eu tô pensando que até apareceu nacionalmente. Existem outros casos, talvez não seja, ou se for, mas, né, enfim. Então, esse profissional ele foi acusado de estupro de vulnerável, né? Então, ele respondeu na justiça criminal Criminalmente. e respondeu eticamente no CREFITO. Então, a decisão da justiça criminal foi de condenação. Então, ele teve que cumprir pena, certo? Então, e obviamente que nós fizemos a cassação do registro desse profissional. Porém, nós tivemos a situação de que ele, depois que cumpriu a pena, passou-se os anos, ele cumpriu a pena. Então, em tese, ele não deve mais nada para a justiça. Entende? E aí solicitou novamente a inscrição no conselho. E aí? Registra um cara que é condenado criminalmente? Aí eu não sei como é que funciona, mas pelo que eu fiquei pensando assim, se ele pagou pelo crime... Aí que tá, vamos lá. Ele está quite com a justiça. Aí exato. ele está quite com a justiça, Então, eu não sei se funciona então assim. em tese, a gente... Em todo tese, ele mundo está reabilitado. Todo na mundo tem sociedade. direito a uma segunda chance, né? E aí? Só que isso chegou pra gente, cara. Aí, Tem que ter imagina. assessoria jurídica, né, pra Então, resolver aí isso a gente, e aí? Aí dividiu o plenário. Ah, não, eu não vou assinar não pra esse cara se inscrever novamente. Se ele faz de novo, aí a culpa vai vir pra nós porque nós devolvemos Entende? Então, a gente pegou e o que nós fizemos? Decidimos, então, contratar um psiquiatra forense, um cara que domina o tema, para fazer uma análise do cara e entregar um relatório pra gente para subsidiar a decisão do plenário. Mas Entendeu? não tem algo legal, um dispositivo legal que possa impedir? Impede não. Ou tem que ser obrigatoriamente, Não, imediatamente realocado? Não. Então, a gente não teria meios de juridicamente conseguir sustentar isso na decisão do plenário. Obviamente que a decisão foi dividida, a decisão do plenário, né? Mas a gente acabou seguindo o relatório do perito Puta, a forense. melhor coisa, você chama alguém que é expertise, que tem vive com isso. expertise, exato. Então ele fez uma análise psiquiátrica do cara, viu se o cara realmente estava habilitado ou não. Aí a gente pode questionar, mas e se a gente devolver, mas impondo algumas sanções, por exemplo, o cara não pode atender mais menor. Ou se atender tem que ser com alguém acompanhando. Então até nisso as nossas normativas elas são omissas. Mas é uma coisa para a gente poder refletir. pesado. Entende? É pesado.
Então você tem uma coisa que às vezes o cara deixou de atualizar um documento, mas você tem profissionais que são denunciados por conta de abuso sexual, assédio, enfim. Então é bem complexo, né? Porém, ao passo que a gente vai avançando, novos desafios vão surgindo. Né? E a gente ainda se esbarra com a questão da desvalorização, seja pelas operadoras de saúde, seja pelo gestor público que cerceia a nossa autonomia profissional. Então... E assim, se chegar um momento dele falar assim, olha, eu vou passar o bastão, ele vai ter que perguntar 3 vezes? A primeira você vai falar, não sei. Eu acho que não, Ricardo, porque agora eu acho que é o ciclo natural, vamos dizer assim, né? É o ciclo natural, né? E o Rafael, ele tem uma habilidade muito interessante que é de fazer uma leitura das pessoas. Ele faz uma leitura muito, muito legal das pessoas. E ele investe naqueles que ele enxerga ter ali condições de estar à altura daquilo que ele precisa para que os projetos do Crefito andem. E, obviamente, que ninguém faz nada sozinho. Se o Rafael fosse levar nas costas o Crefito todo, talvez hoje a gente nem tivesse mais na gestão. Talvez teríamos perdido a eleição. Mas como nós fizemos um trabalho de descentralização, então a gente veio realmente mostrando que é possível. Cara, e assim, politicamente, ali dentro, você tem uma boa articulação? Dentro da gestão? Sim, porque assim, sim. eu tô dizendo, quando você tá ali dentro, você tem que ter você tem que conhecer as pessoas, conhecendo que elas são boas. Cara, a gente chama os funcionários do Crefito, os segurança, as meninas da limpeza, a gente chama pelo nome. Cumprimenta de forma muito cordial. Então, eu acho que isso demonstra também que a gestão, ela também olha pelo lado humano das pessoas, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença também, assim, nessa construção. E acho que, em termos de boa relação com as pessoas, eu acho que isso aí eu tiro de letra. Eu vou querer fazer uma questão aqui que a gente não combinou nada. A gente não combina nada nunca, mudou muita coisa. Mas é o seguinte, eu vou falar pra mim o que mudou no Crefito. Eu gostaria que vocês falassem. E eu queria principalmente que você falasse o que você sentiu que o Crefito mudou ao longo desse tempo, principalmente você participando de gestões anteriores. Uhum. E entender também, num eventual momento que você assuma, o que você gostaria que mudasse ainda, de repente, né? Primeira coisa, pra mim, foi no Crefito 3, perdeu-se um medo de ser sempre algo punitivo e parece que agora a gente tem um parceiro lado a lado crescendo pela profissão. Pra mim é isso que mudou o conselho de classe. Pra mim o que mudou muito foi até a pergunta que eu fiz, se o Crefito era pro fisioterapeuta ou se era pra sociedade. Você me respondeu que teoricamente, primeiramente, a sociedade. Mas eu vejo muito mais também sendo feito pelo fisioterapeuta como nunca foi feito antes. Como muitos eventos, sejam online ou presenciais, que fomentam ainda mais a ciência, né, o conhecimento e o crescimento profissional do profissional, né? Sim. Do fisioterapeuta em si. E não só deles, agregando também os acadêmicos. Então, eu acho que isso é essencial para mostrar como a fisioterapia, a profissão fisioterapia, ela é gigante e as pessoas podem alcançar voos muito maiores. Perfeito. Eu já dei a sorte de me formar com a gestão de vocês, né? Então, vocês já estavam bem próximos da gente, foi na faculdade, foi dar palestra, né? Já explicou bastante coisa, então eu já me formei com essa bastante segurança. E a galera lá atrás falava da punição, então eu não peguei isso. Então eu já sou um pouco sortudo em relação a isso. Eu sou de uma época, que talvez o Ricardão é dessa época também, que a gente ouvia falar do Crefito porque a gente tinha que ir lá pagar a anuidade e ir lá para pegar a carteira. De tão distante que era o conselho dos profissionais, né? Então, quando o Crefito aparecia, era justamente com aquele caráter fiscalizatório de intimidar as pessoas, né? De parar atendimento, de botar o cara contra a parede, só faltava mandar pôr a mão na cabeça. E algemar. Exato, entende? Então, e mudou muito, assim, né? A nossa realidade hoje. Dr. Jefferson, o que mudou no Crefito, que você sente, e o que você sente que você gostaria de batalhar para que mudasse ainda? Vamos lá. Eu acho que a nossa profissão, ela é literalmente, assim, quase que num todo feminina. Acho que de 80%. Quase 85% são mulheres. E eu acho que o Crefito hoje ele tem dado um espaço muito interessante para as nossas profissionais, assim, para as nossas gestoras, vamos dizer assim, do conselho, né? O Crefito, ano passado a gente instituiu uma nova comissão, que é o Crefito 3 Mulher.
onde a gente tem visado esse empoderamento das mulheres de ocupar espaços de tomada de decisão, de liderança. Então, acho que isso vai muito de encontro para atender uma demanda, vamos dizer assim, de nós formarmos mais mulheres ali empoderadas para assumir o cargo de, por exemplo, hoje a diretora tesoureira, a doutora Carol Salado, ela desempenha uma representação para a terapia ocupacional e dentro da diretoria um papel fundamental, como a doutora Carol Crepaldi, que é de suma importância, entende? Então, eu acho que nós vamos avançar com isso. Né, com essa questão das mulheres, né, vamos dizer assim, de fortalecer as mulheres dentro dos locais de tomada de decisão dentro do CREFITO 3, tá? Boa. Então, isso é um... E acho que o que mudou pra mim, eu acho que foi um todo, viu, cara? Tudo. Realmente não é puxar sardinha, mas a gente vem fazendo uma transformação que vem se consolidando, tanto administrativa quanto das 4 paredes para fora. O CREFITO hoje, na figura do Rafael, hoje ele é visto, ele é enxergado. Porque o CREFITO 3 ele tem comando. Né? E esse comando ele não está só dentro do estado de São Paulo. Isso repercute em todo o Brasil. A figura do Rafael por conta de todo o trabalho que ele vem conduzindo, com toda essa equipe que está aí nos bastidores, muitas das vezes, trabalhando incansavelmente para elevar o CREFITO como um órgão que vai ajudar a elevar a fisioterapia e a terapia ocupacional. Sabe o que ele não respondeu? O quê? Como é o dia a dia do vice-presidente do conselho de classe? Você acorda, E foi a segunda... você toma o seu café como? Não, Seu ele café ficou preto, bem. seu café com leite? É um pingado Whey? com açúcar, Toma whey, sem açúcar? creatina? Você toma whey? São ovos mexidos? Como que é? É uma crepioca? Você come pão ou cuscuz? Olha, É média, pô. é média. Para nós lá é média, né? É média. Agora lá Pra mim é pão. Eu sou do lá em interior, Ubatuba, apesar de então, morar lá em Ubatuba para nós é pão francês. Francês. Se você falar média lá em Ubatuba, ninguém sabe o que é. Se pedir uma média aqui em São Paulo... tinha um Em café Minas com- também. exato. Minas, eu pedi média lá, a mulher. Quê? Quê? Acho que é pão não, mas lá. Então, mas voltando à pergunta do Ricardo, depende muito do dia, né? De como é a agenda do vice-presidente ali, né? A gente às vezes acorda já às 8 horas com reunião de diretoria, por exemplo, às segundas-feiras e sextas-feiras. Entende? Agora, os outros dias da semana, às vezes eu não tenho atividade na manhã. Aí é onde eu levo as minhas filhas na natação, levo as minhas filhas para ginástica. Então a gente tem uma rotina organizada, né? Para poder cumprir com a agenda do conselho e cuidar da nossa vida E final pessoal. de semana tem também atuação, às vezes? Muitas vezes, não tem? Sempre. Confitos. Confito São Quase Paulo. sempre. Sempre. Quase sempre todos os finais de semana. Caraca. A gente tem muita demanda administrativa que às vezes a gente só tem o sábado para fazer ou até mesmo o domingo para cumprir com aquela agenda ali. Né? Por exemplo, trabalhos administrativos de relatoria, de processos. Eventos, Confito documentos, São Paulo, tá os vendo? eventos. Aí, ó. O Confito vocês batem cartão, né, cara? Então... Pô, Vai achei rolar em muito 2026? bacana. Achei muito bacana essas entrevistas lá que vocês Da hora, fizeram. né? Ah, foi legal. Putz, cara, E esse foi a ano maior tem? sacada que vocês tiveram. Vai ter ali, esse ano pô. tem? 26? Esse ano tem? Sem dúvida. Nós já estamos com o processo licitatório em andamento aí, né? E a gente acredita que... Não é por nada não, mas qualquer coisa aí tá à disposição, tá? Não, sem dúvida. E a gente conta com vocês mesmo, porque a gente sabe o quão valoroso é o trabalho de cada um de Ou vocês vamos e o levar quanto o vocês podcast pra impactam, lá né? também. Quem sabe a gente consegue Igual lá... vai entrevistar a galera. Sem limites, entrevista lá. Combina com o Eric, tá vendo? Tá vendo? Ó, Jefferson, já estamos... o tá Eric vendo? entra Combina junto com o lá. Eric. A gente já está encaminhando pra reta final. Ninguém fez a comigo? Não, peraí. O que foi isso? Então, Tem cara, uma no final- sonoplastia de... Vamos ver Não se tem? tem. Que bom que não tem. Não tem? Graças Tava a Deus que não encaminhando tem. pra reta final. Tem que providenciar essa, Eric. Graças Tipo, a já Deus que está não tem. acabando. Entendeu? Tivemos 2 perguntas no Instagram que eu falei que você iria responder. Mas vai de você querer ou não. Perfeito, responder. vamos lá. Do Físio de Belém. Quando teremos carteirinha em estilo cartão com chip? Cartão com chip? Cara, Bom, nós estamos agora num momento em que, tá renovando a em cédula, que né? o Conselho Federal, né, está renovando aí então nós vamos ter agora unificado, né, em todo o Brasil, nós vamos ter a carteira digital, né? Agora Cartão com chip. com chip, eu acho que Mas pra que ele quer com Não, chip? é com chip, tipo, boa Ele pergunta. quer passar cartão no crédito no débito? Eu acho que é tipo o Quer durinho. abrir a porta de algum lugar? Sabe o plastificado durinho, que é tipo Uhum. cartão mesmo? Sim. Eu talvez acho que Quer uma tarja magnética? Pra quê? Mastercard, Visa.
Então, nós vamos ter a carteira. Nós vamos ter uma nova identidade, uma nova cédula. Prefeito 3 ou brasileiro? Não, padronizada. É todo o decisão sistema. isso do COFIT ou do Esse é Conselho esse é Federal. COFIT, Ah, bacana. Aí talvez, como é o nome do colega? Físio de Belém. O Físio de Belém. Essa questão seria melhor respondida pelo nosso Conselho Federal, né? Porque nós cumprimos aquilo que é determinado pelo Conselho Federal. Mas tem um QR Code. É isso aí. Não tem chip, mas tem QR Code. Doutor Alex Assunção, que fez a pergunta. Doutor Alex. E a última pergunta, Obrigado pela pergunta, Alex. essa, eu acho que todo mundo conhece, a físio Rafaela Gonçalves. Podemos pedir exames em qualquer laboratório e com cobertura da realização pelo convênio? Vamos lá. Excelente pergunta, hein? A Rafinha, né? A Rafinha, conhecida nossa aí, a gente fica feliz da participação da colega. Bom, vamos lá. É notório que o fisioterapeuta ele tem autonomia para solicitar exames complementares, né? E a gente sempre orienta que essa solicitação ela venha acompanhada de um relatório com uma justificativa técnica ali do porquê que ele está solicitando aquele exame, né? Para laboratórios particulares, praticamente hoje é uma unanimidade que é obrigatório. Nós temos decisões judiciais já contra grandes laboratórios aqui em São Paulo, inclusive laboratórios que são grandes grupos aí da América Latina, né? Por exemplo, Fleury, Lavoisier, nós temos decisões judiciais contra esses laboratórios. Doutor Consulta, né? De não aceitarem o pedido, a gente judicializar e reverter essa decisão e o profissional ter, então, a sua autonomia amparada em lei sendo cumprido, o seu direito, né? E hoje, nós tivemos uma decisão interessante, que foi a primeira vez que nós conseguimos judicializar um hospital municipal que se negou a aceitar um pedido de exame de uma profissional e a decisão do juiz lá, na decisão, foi de que a solicitação de exame complementar não é um ato privativo da medicina, que outras profissões de saúde podem, diante da sua peculiaridade ali, da sua área de atuação, né? Agora, com as operadoras, aí nós temos um gargalo, porque a lei que cria as operadoras de saúde no Brasil, ela tem um artigo que fala que exames complementares eles só serão aceitos diante da assinatura de um médico, de uma solicitação de um médico. Então, esse artigo, ele bate de frente com a lei que nos ampara também na prescrição. Então, hoje nós temos um trabalho de articulação para poder discutir com a ANS essa alteração desse dispositivo, desse artigo, que impede que as operadoras aceitem o pedido do fisioterapeuta. Mas existem operadoras que hoje já estão aceitando. A gente tem recebido relatos de operadoras que já estão aceitando por conta do quê? Do relatório do profissional, colocando a justificativa técnica ali por trás do pedido. Que não é só o pedido, ele tem uma justificativa técnica plausível para poder fazer aquela solicitação. E por último, Felipe Brito perguntou quem vai ser campeão, Corinthians ou Palmeiras? São Paulo. Que isso? São Que é isso, Paulo. pô? Nós Que estamos isso? nadando de braçada aí. Eu nem curto futebol, só que é isso, pô. Não, eu curto futebol, mas eu não sou... Santos. Não, Neymar. mas Santos nem tá nem classificou. Como que é? Neymar. São Paulo, o Santos está na zona de rebaixamento? Acabou de ganhar do Vasco 2-1. 2 gols do Neymar, inclusive, ó, a fisioterapia, a importância que a Fisio tem, né? Neymar na Copa do Mundo. Quem é o primeiro da tabela? É o Palmeiras ainda? No brasileiro é. No dia de hoje, 26 de fevereiro. Sim, na data atual da gravação e não da liberação Exato. do episódio. Acho que é isso. Faltou alguma coisa que vocês queriam questionar? Na verdade, tem muita coisa pra questionar, mas se Mas não... uma coisa boa. Existe algo que você acha que a gente deveria ter perguntado, que seria bacana falar? Exato. Cara, assim, eu participo muito pouco de podcasts, né? Eu participava, porque voltar aqui várias vezes. agora sabe mudou. como é que é? Tem uma Agora, regra, né? Vem aqui, vocês vai abrindo saber. a porteira, quem sabe a gente tenha maior visibilidade, porque o trabalho de vocês é muito bacana, mas eu acho que talvez mergulhar um pouco nessa história do profissional ali, de como ele chegou até esse nível que ele está, esse patamar que ele está, eu acho que reconhecer isso é importante. Porque tem uma coisa que eu costumo sempre dizer, né? A gente precisa conhecer o nosso passado para a gente entender o nosso presente, para que a gente possa buscar as soluções para o futuro.
Então, se a gente não conhece a história da fisioterapia, os percalços que nós passamos, saímos de lá de um nível técnico lá na década de 60, né? E aí a gente veio estruturando e hoje nós temos a autonomia que nós temos por conta de muita gente que foi abrindo os caminhos e aplanando o terreno para que a gente pudesse usufruir disso. Eu acho que é importante sempre ter questões relacionadas à história do profissional, né? De como você chegou hoje nesse patamar que você está hoje. Porque as pessoas, pelas redes sociais, acham que a gente cai de paraquedas numa vice-presidência, né? Não reconhece a história para a gente chegar nesse nível que nós chegamos hoje. Então, acho que trazer essa linha do tempo acho que é importante sempre para poder a gente demonstrar que, óbvio, ninguém faz nada sozinho, mas houveram pessoas que nos ajudaram, mas a gente conquistou a posição que a gente está hoje por conta de muita luta e de muita dedicação, de muito sangue, né? Principalmente em defesa da Físio e da TO, né? Não, e é sangue mesmo, porque o tempo que você se depara pra fazer... O tempo que você se dedica pra qualquer coisa, ele não volta, é seu sangue, Exato. é sua vida. E você abdica muitas das vezes de estar com a família, viajando, né? Estar ocupando, de repente, áreas da sua vida de muito maior prazer para se dedicar a uma luta, né, em prol de uma profissão tão linda que é a fisioterapia, que é a terapia ocupacional e que ainda é tão desvalorizada. Então a gente... Mas sabe o que eu acho que nesse ponto é muito importante? A presença na rede social pode mostrar para a pessoa uma realidade que ela não teria oportunidade de ver. Sim. Então, se ela nem sabia que aquela realidade existia, é difícil ela valorizar o que ela não sabia que existia. Perfeito. Então, mostrar exatamente isso, o dia a dia, por exemplo, coisa simples, vão mostrar para a pessoa, caraca, existe um empenho real e aqui, praticamente imparável aqui. Então, já fica a dica pra mim aqui, né? De Pegou, repente... né? Pegou fácil, sem né? dúvida, sem Caraca, dúvida. velho, Drive, sem dúvida. Instalou o Drive. Vamos lá, O né? dia a dia com o Jefferson vai ser legal, hein? Esse vídeo vai bombar. Vai fazer um Importante vlog isso. no YouTube? Porque aí as pessoas só valorizam aquilo que elas conseguem entender. Enxergar, que existe. né? E a gente tem que mostrar. Bom, turma, aqui vocês que estão aqui assistindo a gente, independente se é na televisão, no iPad, no tablet, né, no celular, seja onde for, no notebook, tira um print, tira uma foto, marca aqui @Físio Sem Limites e marca também @... Qual que é o meu arroba, cara? Vou conferir. vai precisar de umas dicas Aqui, de ó, tá Instagram aqui já. depois aí, ó. Doutor Jefferson Azevedo. DR Jefferson Azevedo. Jefferson com 2 Fs, Jefferson com um F só. @ Jefferson Azevedo. Jefferson Azevedo. Doutor Jefferson Azevedo. De novo, Pô, vamos eu lá. devia ter falado no começo do podcast Jefferson Azevedo e não Jefferson Gonçalves. Você falou Gonçalves? Eu Falou nem me Gonçalves, atentei a esse falou detalhe. Gonçalves. Falei no Mas seu começo. sobrenome é Gonçalves? também? Jefferson Azevedo. É Gonçalves Azevedo. Então tudo bem, menos Mas mal. é DR Jefferson Azevedo. Mas na thumb que vocês estão vendo aqui está Azevedo, então fiquem Isso. tranquilos. Boa. quanto Segue a gente isso. lá, dá essa força pra gente aí poder, quem sabe... Doutor Jefferson Azevedo. Isso. Com F só. Certo? Perfeito. Turma, antes da gente encerrar aqui o episódio de hoje, antes não. Encerrando aqui o nosso episódio de hoje, eu quero reforçar o nosso agradecimento à Next Avance Contabilidade, que acredita nesse projeto e caminha junto com a gente. Se você é um profissional de saúde, no caso fisioterapeuta, né, e quer crescer com estrutura, segurança e visão estratégica, não dá para ignorar a importância de uma contabilidade bem feita. Não é só sobre pagar imposto, né, Ricardo? Não, é sobre cumprir com o que nós devemos em relação ao governo da maneira que é correta. Ou seja, você pode estar pagando a mais, que inclusive se você quiser, você entra no site do governo, pega um DARF lá, emite e paga o que você quiser. Quer pagar a mais, pode fazer. Né? Já aconteceu comigo. Aí, ó. Aí, ó. Aí eu te apresento a Next Avance. Procura eles aí que não vai acontecer então mais. Você pague Muito bom. o que é correto. Ah, como é que eu sei que eu tô pagando certo ou tô pagando errado? Duas opções. Uma, você espera, o governo vai te avisar com uma multa. Outra, você procura contabilidade. Exatamente. Para você não ficar procurando por aí, já tem aqui um QR Code e o link aqui na nossa descrição para você entrar em contato com a Next Avance, com a Ana Carolina e a equipe dela, para poder te auxiliar. Vindo através do Físio Sem Limites, informa lá para a turma lá que vocês vão receber um desconto e uma atenção especial. Next Avance, muito obrigado por fortalecer esse movimento e apoiar a educação e o crescimento da nossa área fisioterapêutica. Muito bom. Dr. Jefferson Azevedo, Isso aí. apesar de ser Gonçalves Jefferson também. Azevedo. Gonçalves Azevedo. Obrigado da presença.
Eu que agradeço. Foi incrível a gente conversar sobre tudo isso e eu tenho certeza que a gente poderia conversar muitas coisas mais, por isso que já está feito um novo convite para você voltar em breve. Eu agradeço. Pra gente explorar Será outras prazer. áreas dentro da profissão. Nós temos essa câmera aqui dedicada exclusivamente para você passar o seu recado, quiser deixar sua mensagem para os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, estudantes que seja, e quiser reforçar aí o seu @ que é Dr. Jefferson Azevedo, para você mesmo não esquecer, e quiser... A palavra é sua. Você tem um momento aí que você precisar, tá bom? E depois a gente fecha com um brinde e a gente encerra o episódio. Obrigado. Bom, primeiro agradecer, né, o Dr. João, Dr. Douglas Pupo, Dr. Ricardo Ambrosio, pela força, pela oportunidade de poder a gente falar um pouquinho do nosso trabalho, dos bastidores aí, que muitas das vezes nosso trabalho não é tão visto, né? Mas a gente fica muito feliz de poder receber esse convite, lisonjeado, e dizer que o Crefito 3 ele está aberto. O Crefito está aberto para novas ideias, para novos projetos. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do Crefito, venha fazer uma reunião com a gente, chega lá na sede ou pelas redes sociais, aí chama a gente para poder marcar, de repente, uma reuniãozinha. E a gente vai lá para poder discutir aspectos da profissão, e eu acho que a gente tem muito a crescer, né? Eu digo numa via de mão dupla, né? Porque a gente ouvindo as pessoas, a gente cria projetos, ações que vão de encontro às necessidades dos profissionais, e é isso que o Crefito 3, na gestão do Dr. Rafael, vem fazendo ao longo desses últimos anos. Ouvindo os profissionais para que a gente possa construir aí ações que vão de encontro a atender as necessidades. Então, muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos vocês aí. Nós que agradecemos, valeu o nosso brinde e até o próximo episódio. Islândia, velho. Valeu, pessoal!